Dentro de uma casa de estilo mosaico, uma mulher gritava com desespero, desafiando Shobufen a mostrar que era realmente corajoso, pedindo que ele tirasse a própria vida. Em um dos cômodos, um homem estava profundamente adormecido em uma cama. Da sua boca escorria um líquido nojento, e o quarto estava tomado por garrafas vazias, bitucas de cigarro e muito lixo espalhado. De repente, o homem ficou inquieto, como se tivesse notado que algo estava errado, acordando de maneira brusca e vomitando na própria cama. Ele olhou em volta, ainda perdido, tentando se situar. Do lado de fora, em outra parte da cidade, os arranha-céus brilhavam na noite. Perto dali, 2 homens o elogiavam, propondo um brinde em sua homenagem. Mas, logo após o primeiro gole, ele deixou o copo cair, que se despedaçou no chão com um barulho forte. Shobufen agarrou o próprio pescoço, como se fosse acometido por uma dor intensa. A dor era quase insuportável para ele. Em seguida, desmaiou no chão, deixando os que estavam ao redor preocupados. Algumas pessoas começaram a pedir por socorro, gritando para que chamassem uma ambulância. Mas, de repente, ele abriu os olhos e começou a gritar, como se estivesse possuído por uma fúria, pulando da cama. Enquanto tentava recuperar o fôlego, o ambiente ao seu redor parecia calmo, com a cortina balançando suavemente ao vento. Shobufen olhava em volta, ainda desorientado. Ele se voltou para a janela, incrédulo com o que via. Colocou os chinelos e fechou a camisa, tentando se levantar da cama e entender onde estava. Foi então que as lembranças começaram a surgir. Mas, junto com elas, uma dor aguda também apareceu. Ele se recordou de que era casado com Jan Shodu há 2 anos e que seus pais tinham falecido em um acidente, causado por um mau uso de equipamentos. Ainda tremendo e abalado por essas memórias, ele percebeu que elas não eram dele, como se estivesse revivendo outra história. Shobufen ficou paralisado por mais algum tempo, sem conseguir falar, até que o choro de uma mulher o trouxe de volta à realidade. Ele virou-se para ver de onde vinha o som e avistou uma mulher sentada no chão, rodeada por garrafas quebradas e álcool derramado. Ela chorava desesperadamente e o insultava, chamando-o de covarde. Ao presenciar a cena, Shobufen agiu como se nada tivesse ocorrido, cumprimentando-a. A mulher, surpresa com a atitude dele, ficou sem reação e continuou a chorar. O protagonista tentou pedir desculpas, desviando o olhar, visivelmente desconfortável com a situação e com o vestido provocante que ela usava. Jan Shodu, a mulher, claramente não esperava por essa resposta. A situação ficou ainda mais estranha quando alguém bateu à porta, fazendo com que Shobufen se voltasse para o som e fosse até lá para atender. Do outro lado, estavam Juna e Little Shen, e Wufen os cumprimentou de forma educada. Ao notar um hematoma no rosto de Juna, Wufen não conseguiu conter a raiva e quis saber quem tinha feito aquilo. Lembrou-se de que poderia ser um tal de Huan. De repente, uma memória surgiu, onde um homem agredia Juna e a culpava pela morte dos pais. Esse homem também havia dito a Wufen para ir embora e parar de dizer besteiras. Um jovem, com uma expressão de cansaço, interrompeu, perguntando por que ele estava ali. Wufen perguntou ao garoto se ele já tinha pensado na solução para o problema. Explicou que a comida estava acabando e contou que Little Shen não se alimentava havia alguns dias. Ele estava ali em busca de algum apoio financeiro. Wufen os convidou para entrar e perguntou a Zhang Shu quanto dinheiro e comida ainda restavam. Ela respondeu que tinham apenas 5 yuans, mas ainda possuíam 10 quilos de arroz e 2 de farinha. Wufen pediu um favor a Zhang Shu, aproximando-se dela. Ela aceitou e ofereceu 5 yuans e 10 quilos de arroz para Juna, enquanto Wufen garantiu que ainda teriam farinha suficiente para algumas refeições e prometeu pensar em uma solução para os problemas que enfrentavam. Chan Shudu entregou um bilhete ao protagonista, que se aproximou de Juna e passou o bilhete para ela, sugerindo que o aceitasse. A garota ficou surpresa com os rumos que as coisas tomaram. Após entregar o bilhete, Wufen virou-se e saiu sem mais explicações, deixando todos curiosos com sua atitude repentina. Inquieta, Yang Shudo perguntou para onde ele estava indo, e ele respondeu, ao abrir a porta, que ia conversar com Huan. Ao sair de casa, Wufen ouviu risadas e gritos de alegria vindos da rua, onde alguém tentava vender utensílios de metal, como tesouras e facas. A casa onde ele morava não era muito organizada, mas as ruas ao redor eram sempre movimentadas e barulhentas, algo típico do bairro. Depois de caminhar um pouco, Wufen parou em frente a uma casa que não conhecia. Ele olhou para cima, pensativo. Enquanto subia as escadas, achava estranho como alguém que trabalhou tanto tempo em uma siderúrgica poderia ter morrido devido a um acidente com uma máquina. Encostado na parede, Wufen refletia que, sendo Huan o diretor da oficina, ele poderia melhorar sua imagem se ajudasse Consuelo com o apoio financeiro. Afinal, a fábrica arcaria com os custos, então não haveria motivo para ele recusar essa chance. Enquanto Wufen pensava, a noite avançava e a lua já iluminava o céu.
2 homens se aproximaram da porta, um deles mordendo o punho enquanto o outro tentava abrir a fechadura. No entanto, os 2 se assustaram com o ruído inesperado e se viraram rapidamente, perguntando quem estava ali. Era Wulfen, que, com um sorriso tranquilo, perguntou a Juan se ele havia acabado de chegar. O segundo homem tentou empurrar Wulfen, quase o derrubando, e perguntou com raiva o que ele queria ali. Wulfen, unindo as mãos, disse que tinha um pedido a fazer. Juan, com os olhos estreitos, quis saber como poderia ajudar. Wulfen bateu palmas e mencionou os pais de Juan, dizendo que, no fundo, a responsabilidade era deles por não terem sido cuidadosos com o carro. Ele também pediu desculpas pelos problemas que sua irmã ainda causava a Juan. A atitude de arrependimento surpreendeu Juan, que não esperava tamanha franqueza de Wulfen. De repente, o homem levou as mãos ao peito e começou a chorar. Juan se mostrou muito abalado com o que havia acontecido na fábrica e explicou que Juno culpava sem parar, mas que talvez ela não estivesse tão errada. Wulfen, coçando a cabeça, concordou com Juan. Ele disse que estava ali para pedir ajuda, pois sua família estava enfrentando dificuldades. Com os olhos semicerrados, o homem começou a falar sobre a situação, mas foi rapidamente interrompido por Wulfen, que, visivelmente irritado, declarou que, se a fábrica não lhe pagasse uma indenização, ele estaria disposto a se revoltar. Disse que, de qualquer forma, estava fadado a passar fome e, por isso, não tinha nada a perder ao se rebelar contra a fábrica, sem se preocupar com as consequências, tudo para pressionar Juan. O homem tentou acalmar Wulfen, dizendo que ele precisava refletir melhor antes de agir impulsivamente, pois, se causasse problemas na fábrica, os donos poderiam retaliar os trabalhadores e até mesmo prendê-lo. Ele ainda lembrou a Wulfen que deveria considerar sua família antes de tomar qualquer decisão. Diante disso, Wulfen hesitou por um instante, mas logo respondeu que não se importava mais com as consequências. Deu um ultimato, afirmando que, se não conseguisse o dinheiro da fábrica, teria que tomar medidas drásticas e que também investigaria se seus pais realmente foram responsáveis pelo acidente de carro. O homem ficou visivelmente preocupado e disse que Wulfen não conseguiria o dinheiro, já que seus pais tinham sido considerados culpados por negligência. Mesmo assim, ele tentou tranquilizá-lo, dizendo que, como era um velho amigo da família, poderia oferecer uma ajuda financeira, embora não fosse dinheiro da fábrica. Desconfiado, Wulfen perguntou quanto ele poderia oferecer, deixando claro que, se fosse uma quantia pequena, preferiria continuar com sua ideia de criar problemas na fábrica. O homem, tentando amenizar a situação, deu um tapinha no ombro de Wulfen e explicou que o valor comum seria de 600 ienes, mas que só poderia dar 500, pois também precisava do dinheiro para si. Ele pediu que Wulfen aguardasse um pouco enquanto buscava a quantia. Enquanto o homem procurava entre alguns papéis, Wulfen se encostou no batente da porta, esperando. Quando finalmente entregou o dinheiro, mencionou que ainda era de madrugada e pediu que ele fosse cuidadoso ao sair. Um gato preto passou correndo pela rua enquanto Wulfen deixava a casa, murmurando para si mesmo que, de alguma forma, faria aquele homem pagar pelo que havia feito. Na saída, ele notou um vendedor de doces chineses que oferecia 6 tipos diferentes de guloseimas. Wulfen não demorou a voltar para casa, e Zhang Shudo ouviu o som da porta sendo aberta. Ao se virar, viu Wulfen, que a surpreendeu com um sorriso e um animado feliz aniversário. A surpresa foi evidente no rosto dela, já que não esperava esse gesto. Wulfen, com um sorriso meio tímido, lamentou por não ter podido trazer algo melhor. Mesmo com a hora avançada, ele entregou 2 porções de doces a Zhang Shudo. Zhang Shudo provou um dos doces com um palito, e, ao sentir o sabor, seus olhos brilharam de satisfação. Ela olhou para Wulfen e perguntou se ele também gostaria de provar. Com um sorriso, Wulfen respondeu que já tinha experimentado antes e que os doces eram para ela, mostrando seu carinho. Enquanto saía, o homem pensou consigo mesmo que esperava que Wulfen cuidasse bem dela. Mais tarde, ao checar o relógio, Wulfen percebeu que já passava das 10 da noite. Zhang Shudo ligou para ele, perguntando se já não estava na hora de dormir, pois a noite já avançava e a lua brilhava no céu. Com isso, os dois foram se deitar, mas, enquanto Zhang Shudo adormecia rapidamente, Wulfen não conseguia parar de se mexer na cama. O sono não vinha, e, antes que percebesse, o galo começou a cantar, anunciando o início de um novo dia. Com olheiras, Wulfen se levantou de um salto e, meio em tom de brincadeira, pensou que um dia ainda acabaria com o galo da tia Wang por sempre acordá-lo tão cedo. Zhang Shudo apareceu logo depois, atraída pelo cheiro gostoso que tomava conta da casa. Na mesa, encontrou um prato de macarrão da longevidade, e Wulfen explicou que tinha preparado aquilo para comemorar o aniversário dela, até comentando que havia conseguido um ovo emprestado da tia Wang. Ele confessou, com um sorriso travesso, que a tia nem sabia que tinha emprestado o ovo, deixando Zhang Shudo surpresa, que perguntou, incrédula, como ele havia feito aquilo. Wulfen riu e disse que,
no fundo, só tinha pegado emprestado e prometeu que devolveria. Ele prometeu que sairia para resolver algumas coisas, e antes de sair, colocou uma pilha de notas sobre a mesa. Zhang Shudo ficou surpresa com a quantidade de dinheiro. Ela não pôde evitar pensar em como Zhou Bufen teve a coragem de pegar emprestado o ovo, e logo quis saber de onde ele tinha conseguido tanto dinheiro, preocupada se não era de algo ilegal. Bufen, balançando as notas, tentou acalmá-la, dizendo que era uma compensação pelos pais deles. Mas Zhang Shudo achou a história difícil de acreditar. Ela perguntou se a fábrica não havia declarado que a culpa era dos pais, já que parecia estranho que, mesmo assim, tivessem dado algum dinheiro. Bufen então explicou que o dinheiro veio de Huan. Ele achava que Huan estava com medo de que ele causasse problemas na fábrica, por isso decidiu dar o dinheiro para evitar confusão. Zhang Shudo ficou surpresa e perguntou quais eram os próximos planos de Bufen. Ele se levantou e disse que pretendia procurar provas de que Huan não teria feito aquilo por vontade própria, questionando se era realmente possível que ele tivesse agido daquela forma. A pergunta deixou Bufen desconfortável, e ele se mexeu de forma inquieta antes de tossir e mudar de assunto. Voltou a falar sobre o dinheiro, sugerindo que dividissem da seguinte forma: 200 yuans para ela, 100 para ele, 100 para Yuna, e que usassem os 100 restantes para comprar mantimentos. Ele perguntou se ela concordava, e Zhang Shudo aceitou a divisão. Depois disso, Bufen anunciou que iria procurar por Juna. Ao sair de casa, avistou tia Wang alimentando seus pássaros. Ela perguntou se ele sabia algo sobre os ovos dela. Bufen, sem parar, respondeu que sim, que tinha visto os ovos e pegado emprestado. Tia Wang, visivelmente aborrecida, ergueu a cabeça e questionou como ele podia ter pegado emprestado algo sem pedir. Afirmou que aquilo tinha sido uma atitude irresponsável. Bufen, mantendo a calma, tirou uma nota de 2 yuans do bolso e entregou a ela, dizendo que isso cobria o valor dos ovos. Imediatamente, a expressão de tia Wang mudou, e ela sorriu, dizendo para ele não hesitar em pegar mais ovos na próxima vez. Bufen seguia seu caminho em direção às crianças, mas foi surpreendido por Nike, que estava escondido atrás de um dos pilares. Com um pedaço de grama entre os dentes, Nike perguntou para onde Bufen estava indo. Bufen o cumprimentou, e Nike comentou que naquela noite haveria um jogo de azar com Shen Shoda, sugerindo que eles se unissem para tentar ganhar algum dinheiro. Bufen desviou o olhar, tentando se lembrar de quem era Shen Shoda. Ele lembrou que o pai de Shen tinha sido chefe da siderúrgica de Lin Shui e que agora ocupava outra função. Nike continuou falando, dizendo que pretendia ir à casa de Shen naquela noite, e perguntou se Zhang Shu também estaria com eles. Bufen, sem responder diretamente, pensou que precisava mesmo encontrar-se com Voda, mas decidiu seguir o seu próprio caminho e, com um aceno, disse que passaria na casa de Nike mais tarde. Enquanto Bufen se afastava, Nike ficou observando e pensou que Bufen era um verdadeiro covarde, se perguntando como alguém assim tinha conseguido se casar com uma mulher tão bonita. Perto da casa de Nike, Bufen empurrou a porta e percebeu que estava destrancada. Surpreso, perguntou em voz alta se havia alguém em casa. Ao espiar para dentro, viu uma criança, o pequeno Shen, que logo correu até sua irmã para avisar que o irmão mais velho tinha chegado. Bufen entrou na casa, seguindo o chamado do garoto. Logo depois, Juna apareceu e perguntou o que estava acontecendo, enquanto o pequeno Shen apontava para Bufen, animado, dizendo que o irmão mais velho estava ali. Diferente do garoto, Juna não pareceu nada contente com a visita. Bufen foi até a cozinha e sugeriu que Shui tirasse um tempo para descansar. Shui ficou surpreso com essa proposta, enquanto Bufen assumia a tarefa de preparar a massa, mostrando um lado mais prestativo. De repente, a porta se abriu, e Yuna entrou com um sorriso, perguntando se Shui já tinha feito o almoço. Mas foi Bufen quem respondeu, dizendo que estava terminando de preparar tudo e que logo estaria pronto. Yuna, surpresa ao encontrar Bufen ali, perguntou diretamente o que ele estava fazendo naquele lugar. Enquanto isso, o aroma da comida pronta começou a se espalhar pela casa, e Bufen se virou para o fogão, limpando as mãos da massa. Ele explicou que estava preparando o almoço e sugeriu que deixassem a conversa para depois de tudo pronto. Enquanto preparava a refeição, Bufen acabou usando quase toda a farinha, e um dos presentes logo notou, reclamando irritado por ele ter gastado tanto. Mas Bufen, com um sorriso, disse que agora as coisas estavam melhores, já que tinham conseguido um pouco de dinheiro. Yuna, ainda desconfiada, perguntou onde ele tinha conseguido esse dinheiro, encarando com uma expressão séria. Ela quis saber o que ele sabia fazer além de se mudar, vender coisas, jogar cartas e se meter em brigas. A reação dela pegou Bufen de surpresa, mas ele calmamente tirou um maço de notas do bolso e mostrou para sua irmã. Ela ficou boquiaberta ao perceber que ele falava a verdade. Bufen explicou que,
Já que os exames eram importantes, eles precisavam se alimentar melhor e cuidar da saúde. Mas, mesmo assim, Yuna não se sentia confortável com aquela quantia, lembrando de situações em que o irmão havia perdido o controle antes. Wulfen tentou acalmá-la, sugerindo que deixassem aquela conversa para depois do jantar. Ele mencionou que havia até preparado uma carne que não comiam havia muito tempo, e a família se reuniu em volta da mesa para a refeição. Durante o jantar, Wulfen começou a explicar de onde vinha o dinheiro, mas a revelação de que o homem responsável pela morte dos pais deles estava envolvido deixou todos desconfortáveis. Após a refeição, decidiram se sentar e discutir o que estava acontecendo. Wulfen afirmou que acreditava que os pais não tinham morrido por descuido e estava convencido de que Huan Sen tinha responsabilidade. Ele explicou que achava que Huan sabia sobre a compra de um equipamento defeituoso, mas Yuna não entendia como isso poderia ajudar a vingar a morte dos pais. Wulfen insistiu, afirmando que Huan, de alguma forma, havia se envolvido na tragédia ao não ter verificado o equipamento. Wulfen anunciou que iria reunir provas primeiro. Yuna quis saber o que ele planejava, e Wulfen explicou que precisava de documentos sobre a compra do equipamento e que tentaria obtê-los ao entrar em contato com o vendedor. Disse que, uma vez com as provas em mãos, Huan não conseguiria escapar da responsabilidade. Ele também assegurou que os jovens não precisariam se preocupar com essa questão, pois ele mesmo lidaria com tudo e limparia o nome dos pais. Tanto Yuna quanto Shou Yuyui ficaram surpresos com a determinação de Wulfen. Eles o encararam, incrédulos, enquanto Wulfen desviava o olhar e entregava a Yuna algum dinheiro para que comprasse doces, desejando boa sorte nas provas e prometendo que cuidaria das despesas escolares. Em seguida, ao caminhar pela rua, Wulfen ouviu alguém anunciando sorvete e foi até a loja para comprar um. O vendedor entregou um pirulito e mencionou que custava 2 ienes. Wulfen deu uma mordida no doce e mergulhou em suas lembranças. Enquanto refletia, olhando para o banco da praça, ele murmurou que as pessoas estavam certas. Cada época tem suas próprias dificuldades. De repente, sentiu alguém batendo em seu ombro. Ao se virar, deparou-se com um grupo de 6 pessoas, sendo uma delas um velho conhecido que o cumprimentou de maneira amigável. Entre as 6 pessoas, Wulfen reconheceu Fuai e Yang, o que o deixou um pouco nervoso. Ele retribuiu a saudação, mencionando que fazia bastante tempo desde a última vez que se encontraram. Shou Wulfen logo reconheceu uma das garotas do grupo. Era Shen Shan, a melhor amiga de Zhang Shudo. Ao observá-la, notou que ela estava bem vestida, pensando que, geralmente, as meninas que se destacavam assim vinham de famílias mais abastadas. De repente, um dos homens do grupo apontou para Wulfen, irritado, e perguntou por que ele estava encarando os outros. Outro integrante do grupo tentou acalmar a situação, argumentando que tudo estava indo bem até então, mas não conseguiu controlar o amigo, que parecia tomado por uma raiva intensa. O rapaz começou a gritar que Wulfen estava tentando se exibir porque Shen Shan estava por perto e que ele ainda não entendia como Yang Shudo havia se apaixonado por ele. Uma das garotas riu e sugeriu que talvez Yang Shudo tivesse um gosto por valentões. Wulfen tentou ignorar a provocação, voltou a atenção para o sorvete e deu uma grande mordida. De repente, acenou com as mãos, tentando explicar que Xiao Shan tinha entendido tudo errado. Ele disse que não havia razão para agir como um valentão na frente dos amigos de sua esposa. Após a explicação de Wulfen, o grupo tentou apaziguar os ânimos, enquanto Shen Shan observava a cena com um olhar sereno. Shen Shan, então, se dirigiu ao rapaz e disse que estava tudo bem, explicando que ela e Wulfen eram apenas colegas de classe. Em seguida, sugeriu que o grupo seguisse seu caminho. Quando todos se afastaram, Wulfen continuou observando enquanto eles se afastavam, pensando que sua vida tranquila não duraria muito mais tempo. Com as sacolas cheias das compras que precisava, ele voltou para casa, carregando os itens em ambas as mãos. Ao virar uma esquina, deparou-se com Zhang Shudo, que claramente não esperava vê-lo ali. Ela começou a recolher rapidamente restos de comida, como se quisesse esconder algo dele. Wulfen, ao notar seu comportamento, perguntou se ela havia tomado sorvete. Zhang Shudo ficou nervosa e não soube como responder, apenas gaguejando enquanto tentava explicar que fazia muito tempo que não provava um sorvete e que, por isso, havia decidido experimentar. Ela também mencionou que tinha comprado uma melancia para ele. Wulfen sorriu levemente, estendeu a mão e afagou a cabeça dela, dizendo que agora eles tinham dinheiro suficiente para comprar o que quisessem e que, no futuro, ainda teriam mais. Zhang Shudo corou e concordou com as palavras de Wulfen. Ele se ofereceu para ajudá-la a carregar a melancia, pois achou que ela poderia estar cansada, mas Zhang Shudo recusou, preferindo levar a carga sozinha. Ela ficou extremamente surpresa com a atitude gentil de Wulfen. Corada, o chamou pelo nome, enquanto se deixava levar pelas lembranças. Wulfen, por sua vez, carregava também 2 garrafas térmicas, decidido a ajudar ainda mais. Enquanto caminhavam lado a lado, conversando,
Wulfen olhou para Zhang Shudo e perguntou por que ela estava tão distraída e se não era hora de voltarem para casa. A mulher pareceu sair de seu transe, arregalou os olhos e correu em sua direção, dizendo que já estava indo. Quando estavam quase em casa, um grito alto ecoou pela rua, alguém amaldiçoando Wulfen de forma agressiva. O som de batidas fortes na porta se seguiu, até que a porta se abriu de repente, e um homem foi praticamente lançado para fora da casa. Wulfen se aproximou de Nika, que estava por perto, e perguntou o que havia acontecido. Nika deu um tapinha no ombro de Wulfen e sugeriu que voltassem antes de qualquer coisa. Começou a contar que tinha perdido algum dinheiro pela manhã e que sua esposa, a quem ele se referiu de forma muito desrespeitosa, já estava gritando com ele. Ele se mostrava indignado, afirmando que ela não entendia que nos jogos de azar às vezes se ganha e, em outras, se perde. Um homem se aproximou de Joe Wulfen e perguntou se ele conhecia o filho do diretor, sugerindo que seria fácil atraí-lo para os cassinos devido à sua riqueza. O homem abraçou Wulfen, animado com a possibilidade de se tornarem parceiros e de lucrar juntos nos jogos. No entanto, Wulfen segurou a empolgação dele e perguntou quanto dinheiro ele tinha consigo. O homem explicou que ainda não havia recebido o salário da esposa e pediu um empréstimo, prometendo devolver assim que fosse pago. Wulfen, coçando a nuca, lembrou ao homem que Nika ainda lhe devia 3 yuans e que, naquele momento, ele só tinha um yuan em mãos. O homem ficou desconfortável, mas não tinha outra opção, já que ele mesmo estava sem dinheiro. Wulfen sugeriu que talvez pudessem tentar outra vez mais tarde, mas, inesperadamente, o homem segurou o braço de Wulfen, insistindo que eles seguissem em frente e encontrariam uma solução. Nesse momento, Nika apareceu e levantou uma nota, pegando todos de surpresa. Wulfen olhou para ele, confuso, mas logo abriu um sorriso ao ver que Nika havia conseguido algum dinheiro. Enquanto isso, um homem com cachorro apareceu na porta e perguntou se aquele realmente era Nika. Nika confirmou e disse que Wulfen também estava ali. O homem, que parecia ser o dono da casa, convidou os dois para entrarem. Nika, surpreso, perguntou ao anfitrião por que os tinha trazido ali, já que eles só queriam se divertir um pouco. Fumando um cigarro, o homem, que chamaram de irmão Shen, explicou que tinha passado o dia carregando frutas para o avô e que teria que fazer o mesmo no dia seguinte, então sugeriu que jogassem ali mesmo para não perder tempo. Nika, com um sorriso no rosto, perguntou qual seria o novo jogo e pediu para Shen lhes ensinar. Shen pediu para que todos se sentassem, dizendo que ia explicar as regras. Ele começou a falar sobre o jogo, mostrando um baralho padrão. 3 cartas eram colocadas viradas para cima na mesa, e o restante era distribuído igualmente entre os 3 jogadores. O primeiro a apostar era sempre quem recebia a primeira carta na distribuição. Quem fizesse a aposta mais alta pegava as cartas da mesa e se tornava o proprietário, enquanto os outros 2 jogadores assumiam o papel de camponeses, jogando contra o proprietário. Se pelo menos um dos camponeses ganhasse, ambos saíam vitoriosos. Shen continuou explicando que as combinações de cartas eram simples, como pares de 3, de 4, e assim por diante. Ele embaralhou as cartas e anunciou que estavam prestes a começar, com ele assumindo o papel de proprietário. Enquanto jogavam, os gritos de animação começaram a preencher o ambiente, especialmente quando alguém anunciava que Shen havia ganhado com um par de 10. Quando chegou sua vez, Wulfen colocou suas cartas na mesa, revelando um par de setes. Nika olhou para Shen, sorrindo, e Shen, com um cigarro nos lábios, mostrou suas 2 cartas, também um par de 10. Ele se desculpou, dizendo que tinha ganhado de novo. Wulfen observou atentamente, enquanto Shen, orgulhoso, comentava sobre seu jogo, revelando outro par de 6 em mãos e algumas combinações. Em resposta, Wulfen, com uma expressão pensativa, jogou um par de reis na mesa. Nika, então, declarou que era sua vez, jogando suas 2 cartas com determinação. Para surpresa de todos, ele revelou um par de ases do naipe mais alto. Wulfen ficou perplexo ao ver a jogada de Nika, mas logo o homem se lembrou de que deveria ter se concentrado mais em ganhar do proprietário do jogo do que em derrotar Wulfen. Shen observou a situação e comentou, com um sorriso, que os rapazes estavam se saindo bem, enquanto acendia outro cigarro. Nika olhou para as cartas em sua mão, percebendo que não tinha mais nada para jogar a não ser se desfazer de algumas cartas que já não faziam diferença no jogo. O velho Shen, animado, aceitou a proposta do adversário e revelou um valete. Ele olhou para Joe Wulfen e perguntou se ele concordava com a jogada. Wulfen aceitou, e Shen comemorou mais uma vitória. Nikai fez um gesto positivo para Shen, elogiando sua jogada. Shou Wulfen, um pouco frustrado, olhou suas cartas e coçou a nuca, admitindo que tinha falado bobagens. 2 de seus oponentes revelaram suas próprias cartas, e chegou a vez de Wulfen jogar. Ele então anunciou que tinha uma bomba de 6 e jogou suas cartas na mesa com um ar de confiança. Shou Feng, em seguida, jogou seu par de 2, e Wulfen,
confiante, lançou suas cartas de forma triunfante. Nikai, surpreso, arregalou os olhos, pois não esperava que Wulfen tivesse uma combinação tão forte. Shen, claramente nervoso, disse que passava a vez para Wulfen, que estava começando a se animar com suas vitórias. Ele agora tinha em mãos 3 bombas e um coringa negro, o que o deixou ainda mais confiante. Virando-se para Nikai, Wulfen perguntou onde estava o dinheiro dele, e o jogo continuou em um ritmo intenso, com jogadores tentando superar uns aos outros. Shen gritou para que continuassem jogando, enquanto os outros 2 passaram suas jogadas, mostrando um par de 2. Shen, já desgastado e exalando a fumaça de seu cigarro, estremeceu ao ver que tinha perdido novamente. Nikai, frustrado, jogou suas cartas na mesa, reclamando que a sorte não estava ao seu lado. Wulfen, sem muita paciência, lembrou a Nikai que ele já devia quase 100 ienes. Wulfen, impaciente, disse que com mais algumas partidas Nikai conseguiria pelo menos equilibrar sua dívida, enquanto embaralhava as cartas de novo. Wulfen, percebendo que Nikai não tinha mais nada para apostar, perguntou diretamente se ele estava escondendo algum dinheiro nas meias. Nikai ficou visivelmente nervoso e pediu que Wulfen parasse de falar como se ele fosse um avarento, já que o jogo ainda não havia terminado. Após embaralhar as cartas novamente, Wulfen as lançou na mesa de forma brusca e se aproximou de Nikai, falando de forma dura. Ele disse que, se Nikai quisesse continuar jogando, precisava colocar o dinheiro na mesa, e se não tivesse mais, seria melhor ir embora. Nikai, sem se deixar intimidar, avançou ainda mais e começou a fazer ameaças a Wulfen, com uma expressão furiosa, dizendo que, se perdesse outra vez, chegaria ao ponto de enterrar a própria esposa. Shen, que observava a cena, ficou em estado de choque, sem saber como reagir àquela tensão crescente. Percebendo o clima pesado, Wulfen suavizou a expressão e agradeceu a todos por jogarem, sugerindo que talvez fosse melhor pararem por ali. Ele comentou que já tinha ganhado o suficiente e que não valia a pena continuar. Shen ficou em silêncio por um tempo, tragando seu cigarro, enquanto Wulfen se preparava para voltar para casa, já de madrugada. Em seus pensamentos, ele refletiu que Shen Goda, o pai de um conhecido, era um ex-gerente de fábrica e possuía contatos que poderiam ser úteis. Acreditava que, com essa ajuda, suas chances de sucesso aumentariam. Por fim, Wulfen chegou em casa exausto, caindo na cama de tão cansado. Mas antes que pudesse relaxar, ouviu um grito distante, alguém reclamando que haviam perdido todo o dinheiro e se perguntando como iriam sobreviver. Com olheiras, Wulfen suspirou, tentando ignorar o lamento, e acabou adormecendo novamente. Pouco tempo depois, ele se viu na Chaikana, um local úmido, e foi até o balcão pedir uma xícara de chá ao dono, que cobrou 5 francos. Depois de pagar, recebeu uma bebida aromática. Enquanto tomava seu chá, ouviu uma conversa entre 2 homens. Um deles perguntou sobre o filho de Vulu, mencionando que ele havia acabado de sair. O outro parecia confuso, sem entender o que se passava. Wulfen, pensativo, tomou um gole do chá, lembrando como a década de 80 havia sido difícil, mas também de como muitos milionários tinham surgido naquela época. Ele se virou para observar a paisagem através da janela e pensou que, se pudesse voltar ao ano de 2020, seria uma grande oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, temia perder algo importante no processo. Wulfen ainda estava na casa de Teuvean, perdido em seus próprios pensamentos, refletindo se suas ideias faziam sentido. Com a cabeça entre as mãos, ele ponderava sobre suas decisões, e após um momento de reflexão, decidiu firmemente qual seria seu próximo passo. Ele olhou para o alto e pensou que, assim que resolvesse a questão com Juan, voltaria para sua vida anterior. Logo, o som de uma motocicleta se fez ouvir na rua, e ao observar o parque, Wulfen notou que finalmente Shen havia chegado. Wulfen saiu da casa de chá e chamou pelo homem, que se virou ao ouvir seu nome e perguntou se era mesmo Wulfen quem estava ali. Wulfen, meio descontraído, disse que era apenas uma coincidência, enquanto Shen, coçando a cabeça, comentou que tinha acabado de ajudar seu avô e que estava exausto. Wulfen aproveitou a oportunidade para sugerir que almoçassem juntos, dizendo que era uma pequena forma de retribuir pelo que acontecerá no dia anterior. Shen tentou minimizar a situação, dizendo que não era nada demais, mas Wulfen insistiu, convidando-o para um restaurante. Depois de se acomodarem à mesa, uma garçonete veio perguntar o que gostariam de pedir. Wulfen pediu o cardápio e, ao dar uma olhada nos preços, ficou surpreso com os valores. Tudo parecia muito caro. O maltai custava 7 yuans, o ensopado de peixe quase 3, e o frango jinen saía por 4 yuans e meio. Quando a comida chegou, Shen comentou que era muito gentil da parte de Wulfen convidá-lo, mas perguntou se o almoço não estava saindo caro demais. Wulfen apenas sorriu e deu um tapinha no ombro de Shen, servindo uma bebida e garantindo que estava tudo bem. Ele disse que estava feliz por almoçar com Shen e que deveriam aproveitar o momento. De repente,
O grupo de amigos da esposa de Wufen também entrou no restaurante. Ao notar a presença dele, um dos integrantes apontou e provocou, perguntando se ele estava ali para esbanjar dinheiro. Wufen, no entanto, continuou a mastigar sua refeição com tranquilidade, ignorando as provocações. Vendo que Wufen não reagia, um dos rapazes fez um comentário estranho, mencionando que Yang Shudo havia dito que estava sem apetite e sugeriu que o grupo fosse comer em outro lugar. E assim, eles saíram. Enquanto saíam, Shen ouviu a conversa entre Wufen e os outros e ficou curioso sobre o relacionamento dele com o filho de Huan. Wufen explicou que eles eram colegas de classe e que brigavam bastante. Shen, enquanto acendia um cigarro, disse que entendia, mas logo mudou de assunto, comentando que tinha notado algo diferente em Wufen no dia anterior e perguntando se ele realmente pensava que isso passaria despercebido. Wufen, um pouco na defensiva, se desculpou e fez sua própria pergunta sobre o relacionamento de Shen com Huan, observando que parecia haver algum desconforto quando falava da fábrica. Shen continuou a conversa e decidiu desabafar, mencionando que, quando houve a eleição para o diretor da fábrica, ele acabou perdendo porque Huan tinha dado seu voto para Xuan Yang. Por causa disso, Shen não conseguiu ser eleito diretor e ficou ressentido, já que precisou de apenas um voto a mais para ganhar. Recordando-se de tudo isso, Shen ficou ainda mais irritado e começou a falar sobre como seu pai havia sido diretor antes de se aposentar, batendo com força na mesa e chamando Huan Feng de traidor. Um dos colegas de Shen tentou acalmá-lo, servindo-lhe mais vinho. Wufen, mantendo a calma, perguntou quem era Xu Chanyang e se ele era o filho do diretor da siderúrgica de Lin Shui. Shen tomou todo o vinho de um gole só e, após repousar o copo, esclareceu que Xu Chanyang não era filho de diretor algum, mas apenas alguém com boas conexões com um fornecedor estrangeiro. Wufen refletiu que, com conexões assim, não adiantava muito se esforçar na fábrica se ele pudesse explorar novas oportunidades. Shen concordou, lembrando que ele próprio já havia pensado assim, mas que seu pai era contra a ideia de abandonar o trabalho tradicional. Ele então levantou um dedo, como se estivesse prestes a contar um segredo, e revelou a Wufen que um amigo dele havia começado a produzir eletrodomésticos em Xangai no ano anterior e tinha faturado mais de 100 mil. Logo em seguida, ele enfatizou que esses valores eram em dólares, não em yuans, e que o amigo havia se tornado milionário. Shen, meio melancólico, se perguntou em voz alta quando teria uma oportunidade assim para mudar sua própria vida. Shou Wufen levantou um dedo e comentou que a ideia de ganhar dinheiro era excelente. Ele mencionou que, em breve, a fábrica pagaria um bônus para prevenção de insolação, o que envolveria uma quantia considerável de dinheiro. Shen concordou, mas perguntou de que forma isso os afetaria. Então, Wufen quis saber se ele poderia receber parte desse dinheiro caso fornecesse alimentos produzidos por sua família. No entanto, o homem rapidamente levantou a mão, rejeitando a ideia. Shen explicou que, se aceitasse, poderia se meter em problemas, especialmente se o avô deles descobrisse. Zhou Wufen, no entanto, deu um tapa no peito e insistiu, dizendo que era hora de ele intervir. Ele sugeriu que seu avô se tornaria uma figura importante para eles, usando uma metáfora que Shen não compreendeu de imediato. Quando Shen perguntou o que isso significava, Wufen explicou que ele mesmo serviria como intermediário para entregar as frutas e que Shen só precisaria usar o nome dele para evitar problemas. Shen deu um tapinha no ombro de Wufen, admirando a ideia, e pensou que talvez estivesse diante de alguém muito engenhoso. Depois de saírem do restaurante, Zhou Wufen se ofereceu para levar Shen até sua casa. Shen ficou surpreso, pois não sabia que Wufen sabia dirigir uma motocicleta. Wufen, confiante, respondeu que não era tão difícil. Quando os dois começaram o trajeto, Shen elogiou as habilidades de Wufen ao volante, dizendo que ele era um bom motorista. Wufen agradeceu pelo elogio, e logo já estava de volta à sua própria casa. Ao abrir a porta, pensou que Zhang Shudu provavelmente já estaria dormindo, pois era tarde. Para sua surpresa, ao se aproximar, Wufen percebeu que ela ainda estava acordada, esperando por ele. Ele se aproximou da esposa e perguntou por que ainda não tinha ido dormir. Coçando a cabeça, Wufen pediu desculpas por ter chegado tão tarde. Zhang Shudu apenas assentiu, mas parecia perdida em seus pensamentos. Ela se lembrou de uma conversa recente em que uma amiga questionou sobre quem era mais importante para ela, sua família ou o marido que enfrentava dificuldades. A mulher mencionou que a tia de Zhang Shudu estava internada em coma no hospital, o que a deixou ainda mais preocupada. Zhang Shudu visitou a tia e, enquanto estava lá, murmurava para si mesma, tentando encontrar consolo. Durante a conversa com a amiga, Esta comentou de forma irônica que preferiria enfrentar algo difícil, como uma montanha de problemas, em vez de depender de alguém que passava os dias brigando e agindo de forma agressiva. Essas palavras deixaram Zhang Shudu reflexiva, e a dúvida sobre o futuro de seu casamento persistiu. Notando a tristeza dela, Wufen se aproximou,
preocupado, perguntando se estava tudo bem e se havia algum problema. De repente, Zhang Shudu começou a chorar. Sem conseguir se controlar, levantou-se e abraçou Wufen com força, suas emoções à flor da pele. Ela corou e, depois de um momento de hesitação, disse que ele poderia fazer o que quisesse naquela noite, enquanto pressionava o corpo contra ele, esperando por algum tipo de conforto. Wufen ficou muito envergonhado, desviou o olhar e tentou lidar com a situação da melhor forma possível. Com o passar das horas, já mais de meia-noite, Wufen estava deitado no sofá, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele se lembrou da atitude que havia tomado anteriormente, quando afastou a esposa de forma delicada, passando um braço em seus ombros para criar um pouco de distância. Ele disse a ela que não se sentia bem naquela noite e que precisava sair para espairecer, pedindo que ela fosse para a cama sem ele. Mais tarde, Wufen foi até o banheiro e abriu a torneira, tentando acalmar a mente. Ele deixou a água fria correr sobre sua cabeça, buscando clareza e controle sobre seus pensamentos. Em sua mente, ponderava que precisava manter o foco e que não valia a pena se envolver em situações que não haviam sido planejadas. Quando o dia amanheceu, o galo da tia Wang anunciou a chegada da manhã mais uma vez, como de costume. Zhang Shudu saiu de casa, ainda pensativa. Ao se afastar um pouco, virou-se para olhar a porta de entrada, relembrando que Wufen havia lhe dito na noite anterior, de que ele precisava de um tempo para refletir. Zhang Shudu se lembrava do nome dele enquanto ele se afastava, e seus pensamentos giravam em torno de como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse mudado antes. Ela não teria passado tanto tempo esperando por ele. Enquanto pensava nisso, chegou a uma central telefônica e decidiu fazer uma ligação. Zhang Shudu discou o número de seu pai, que atendeu emocionado ao perceber que era ela do outro lado da linha. Ele perguntou, preocupado, o que havia acontecido, garantindo que sempre estaria disponível para ajudar. Com a voz trêmula, Zhang Shudu disse que estava bem, mas que sentia muita falta dele. O pai, com um tom sério, pediu que ela não fosse a lugar nenhum e que esperasse por ele, prometendo que logo a buscaria e a levaria para casa, assim que as frutas do pomar estivessem maduras. Enquanto isso, em outra parte das cidades, Wufen e Shen conversavam sobre a situação. Shen mencionou que havia compartilhado o plano com seu pai, e para surpresa de ambos, o pai não só não se opôs como também apoiou a ideia. Wufen ficou surpreso com a reação positiva do pai de Shen, enquanto Shen, satisfeito com o desenrolar das coisas, comentou que, se tudo desse certo, ele pagaria a Wufen 100 ienes. Shou Wufen, cruzando os braços, disse para Shen não se preocupar, pois logo tudo se resolveria. Mais tarde, Wufen chegou em casa, onde a tia dele comentou que alguns parentes tinham vindo visitá-lo. Wufen ficou curioso e perguntou de quem se tratava. Com os olhos fechados por um momento, ele pensou que poderiam ser parentes de sua esposa. Ao abrir a porta, Wufen viu os parentes dela e, feliz com a visita, perguntou por que não tinham avisado antes, assim ele teria se preparado melhor para recebê-los. O pai de Zhang Shudu, no entanto, tinha uma expressão séria e inexpressiva enquanto olhava para Wufen. Sem aviso, ele se aproximou de Wufen e perguntou, de forma abrupta, se ele e os demais estavam com fome, oferecendo-se para cozinhar algo. O pai de Zhang Shudu se virou de repente, sem hesitar, deu um tapa forte no rosto de Wufen, dizendo que era por causa do que ele tinha feito à sua filha. Ele começou a gritar, exigindo que Wufen visse o que havia causado a ela. Wufen, abalado, permaneceu em silêncio, tentando processar a situação. Logo em seguida, o pai de Zhang Shudu gritou novamente, perguntando o que Wufen pensava que estava fazendo. Zhang Shudu tentou intervir, pedindo ao pai que parasse com aquilo, mas os gritos dela só conseguiram deter o pai por um momento. Uma mulher, parente deles, se aproximou de Wufen, preocupada, perguntando se ele estava bem. Wufen, ainda atordoado, disse que entendia a reação do pai e que, de certa forma, ele tinha razão em estar irritado, lembrando dos erros que cometeu no passado. Zhang Shudu não esperava ouvir aquilo dele, e a resposta pegou de surpresa. Logo depois, o pai de Zhang Shudu, ainda furioso, ordenou que o casal se divorciasse imediatamente. Mesmo com os ânimos exaltados, a conversa continuou, e Shen, que estava do lado de fora da casa, observava a cena. Tanto Wufen quanto Zhang Shudu ficaram em silêncio, trocando olhares enquanto processavam a situação. A mãe de Zhang Shudu, tremendo de emoção, implorou para que Wufen perdoasse sua filha, enquanto ela chorava, sem conseguir conter as lágrimas. O pai tentou acalmá-la, mas a tensão no ar era evidente. Wufen hesitou por um momento antes de se afastar um pouco, enquanto Zhang Shudu chamava com uma expressão triste no rosto, dizendo que achava melhor se divorciarem. Assim, o casal foi ao cartório para formalizar a separação. O funcionário do cartório explicou que, com a assinatura e o selo no documento, o processo estaria finalizado e não haveria mais volta.
Ambos assentiram, aceitando o fim iminente. Enquanto o funcionário carimbava a certidão de divórcio, ele comentou que não entendia muito bem a geração mais jovem e as suas decisões. Ao entardecer, tudo estava concluído. Depois de saírem do cartório, Wulfen caminhava sozinho pela rua, enquanto Zhang Shudu seguia para casa acompanhada pelos pais. Pouco antes de se separarem, Zhang Shudu pediu aos pais que a deixassem conversar em particular com Wulfen. Ela se aproximou dele e lhe entregou uma quantia de dinheiro, explicando que era a soma que ele havia dado a ela, totalizando 285 yuans. No entanto, Wulfen recusou pegar o dinheiro de volta, fazendo um gesto simples, indicando que ela deveria ficar com ele, sem dizer mais nada. Zhou Wulfen ofereceu um pacote à mulher, mas insistiu para que ela ficasse com ele, dizendo que ainda tinha uma dívida com ela. O homem, um tanto constrangido, comentou que não se sentia à vontade para aceitar algo dela. Quando estava prestes a partir, Wulfen a questionou de repente, perguntando se ela cortaria todos os laços com ele caso ele voltasse a seu antigo estilo de vida. A mulher ficou intrigada com a pergunta e tentou entender o que ele realmente queria dizer. Wulfen, no entanto, evitou dar mais explicações, afirmando apenas que ela já havia entendido a mensagem. Ele ainda mencionou que os pais dela aguardavam e que seria melhor ela ir embora. Mesmo depois de sua partida, a mulher permaneceu tentando decifrar o sentido das palavras dele. Em seguida, Wulfen desejou que ela se cuidasse e se afastou. Enquanto ela chorava sozinha, uma lágrima escorrendo silenciosamente por sua bochecha antes de cair no chão. Depois de se despedir da esposa, Wulfen voltou à rua, onde foi surpreendido por Shen correndo em sua direção e gritando com entusiasmo, dizendo que haviam conseguido. Wulfen, que naquele momento estava tranquilamente tomando um sorvete, observou enquanto Shen se aproximava, informando que a fábrica havia enviado um aviso. Shen, visivelmente feliz, contou que a fábrica havia decidido substituir a taxa habitual por frutas e que eles receberiam 500 ienes por cada lote. Cerrando os punhos com entusiasmo, Shen disse que esperava continuar a colaboração e prometeu um pagamento extra caso tudo corresse bem. Wulfen agradeceu a ele pela notícia, mas lembrou que ainda precisavam comprar as embalagens para os frutos. Durante uma conversa enquanto andavam de motocicleta, Wulfen perguntou a Shen sobre a fábrica de plásticos mais próxima, em Lujing. Wulfen quis saber se Shen conhecia alguém por lá, pois a fábrica com a qual precisavam negociar era uma empresa pequena. A pergunta deixou Shen surpreso, já que ele acreditava que Wulfen tivesse contatos por lá. Mas Wulfen explicou que não conhecia ninguém e que precisariam improvisar uma solução. Shen não se mostrou muito preocupado, mas comentou que, se não conseguissem os pacotes, poderiam enfrentar problemas. Logo, chegaram à fábrica, e Wulfen relatou a situação ao seu companheiro. Shen perguntou como fariam para entrar. Wulfen respondeu que resolveria a questão rapidamente. Contudo, antes que pudessem prosseguir, um guarda os parou e perguntou quem eram. Wulfen parou a motocicleta e, com firmeza, pediu que o guarda chamasse o chefe, alegando que tinha um assunto importante para tratar e que a linha direta não estava funcionando.